conseguindo, Zezé, criar modalidades... O secretário está no ar agora. Eu mudei aqui o microfone. Tá bom. Posso falar, Zezé? Vamos lá, secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia. Que bom que deu certo, estava com um problema de áudio aqui. Eu ouvia vocês bem, e vocês não me ouviam. Tá ótimo. Escuta, me fala um negócio, a Prefeitura de Campinas contrataria, mesmo que fosse com recurso federal, um cantor para um show de R$1.200.000? De jeito nenhum. Não passaria nem no gabinete do prefeito, acho que nem pela Secretaria de Cultura, muito menos pelo Comitê Gestor, que são 3 níveis de aprovação que a Prefeitura tem, em hipótese nenhuma. E agora, desse dinheiro, dessa emenda PIX aí, Campinas recebeu alguma coisa? Se recebeu, onde que a cidade está colocando esse dinheiro? Primeira vez que eu ouvi falar nessa emenda PIX foi agora por você, Zezé. Sinceramente, eu sou secretário de Finanças há mais de 10 anos, já fui secretário em vários municípios, sou funcionário do governo do estado há quase 40 anos, mas nunca tinha ouvido falar nisso. Emenda parlamentar tem um regramento. Tinha, secretário. Tinha, né? Tinha. Agora, com esse orçamento secreto aí, acho que eles fazem de tudo, né? Eu estou tendo a impressão que é justamente isso, secretário. Foram criadas essas emendas PIX e são escolhidos alguns alvos e alguns deputados que liberam para algumas prefeituras, já que não se tem fiscalização, nenhum órgão foi definido quando se criou essas emendas de bilhões de reais e alguém está botando esse dinheiro no bolso. Zezé, sinto muito, o Gustavo Lima foi para o Twitter, chorou, disse que ele está sendo massacrado. Cria vergonha. Eu sinto muito, gastar R$1.200.000 com um show de um cantor, e ontem, coincidentemente, vocês sabem que eu olho o Diário Oficial da Prefeitura de Campinas, né, todos os dias, e ontem eu estava olhando o Diário Oficial de Campinas, e a Secretaria de Cultura contratou 2 pessoas para as orquestras sinfônicas, para participar dos shows da orquestra sinfônica, dos concertos, 12 mil cada um. Então tá tudo ok, né? Tá tudo dentro do ideal, né, Zezé? E a gente está meio mal representado lá, porque não conseguiu nenhum tostão dessa verba, que poderia, inclusive, porque pode usar no que quiser, secretário, no que quiser. Poderia ir para subsidiar transporte, já que a coisa está feia, né? Estamos precisando muito. Então, vamos chamar os deputados, reunir os caras e falar, gente, onde vocês estão? Porque o Janones conseguiu 7 milhões para uma cidadezinha, lá em Minas Gerais, parece que tem 3 mil habitantes. Olha só, secretário. E a gente aqui, 1.200.000, niente. Carlão. Bom, vamos lá, Rose. Bom, secretário, ontem o senhor esteve na Câmara apresentando os dados do orçamento, né, da questão financeira, e eu gostaria que se o senhor pudesse apresentar, porque logo depois que o senhor esteve lá, eu comecei a receber um monte de servidor falando, olha, a prefeitura está nadando em dinheiro, então vai poder dar os 26% de aumento. Fala pra gente qual que é a previsão, como estão os cofres da prefeitura, o que o senhor tem de informações dentro dessa questão do financeiro da prefeitura. Ontem não foi falado nada da questão financeira atual na prefeitura, que ontem foi uma audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento de 2023. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela nem traz o orçamento total, ela traz só o que será investimento. E de onde que eles tiraram os valores? Sinceramente, eu não sei, eu não ouvi nada a esse respeito. Vamos lá, a nossa audiência na Câmara foi excelente, foi muito bom, um diálogo muito franco, muito honesto e muito técnico, inclusive. Então, eu vou passar para o senhor o que eu recebi, tá? Pois não. Olha, eles colocaram, a receita corrente líquida fechou em 6,2 bilhões no primeiro quadrimestre de 2022 e corresponde a 8,7% do crescimento nominal em comparação com o mesmo período de 2021. O gasto de folha está correspondendo a 31,45%, e é nisso que eles estão colocando para poder ter o aumento.
A dívida consolidada líquida também caiu, está representando hoje 14,23% da receita líquida. E hoje Campinas teria uma disponibilidade de caixa líquido, saltou de 723 milhões para 1 bilhão e 300 milhões, conforme publicado no Diário Oficial de ontem, eu acho. Não sei se foi de ontem. Bom, enfim, o que o senhor pode dizer? Esses dados são dados do primeiro quadrimestre de uma audiência pública que aconteceu na sexta-feira passada, não ontem, na verdade a gente esteve 2 vezes na Câmara. Não sei se foi sexta ou quinta-feira, foi uma vez na semana passada, para falar, prestar conta a cada quadrimestre, a Prefeitura tem que ir, a Secretaria de Finanças vai à Câmara prestar contas do que aconteceu no quadrimestre, e o objetivo é prestar conta das metas fiscais. As metas fiscais o nosso objetivo é ter sempre superávit. Então, estamos cumprindo o objetivo ou estamos incorrendo em déficit? Se estamos incorrendo em déficit, a meta é superávit, você tem que tomar alguma medida. Está aumentando o endividamento, está reduzindo o endividamento? Fez alguma dívida com o PPP, ou fez algum compromisso com o PPP, tem que apresentar quanto está sendo gasto com educação, quanto está sendo gasto com saúde, ou seja, no governo, no setor público, diferentemente do setor privado, existem regras muito rígidas e que o poder público, nas 3 esferas do poder, tem que seguir. E essas regras, elas são fiscalizadas pelo Legislativo a cada 4 meses, pela Secretaria de Tesouro Nacional a cada bimestre e pelo Tribunal de Contas da União diariamente e mensalmente através do fechamento mensal. E em todas essas prestações de contas, a gente tem que levar em consideração o que diz a Constituição, que hoje em dia nós temos 3 regramentos fundamentais na Constituição. Um artigo diz, o capítulo da educação diz que temos que gastar no mínimo 25% da receita de impostos com educação básica. O outro artigo da saúde diz que nós temos que gastar no mínimo 15%, no caso da Lei Orgânica do município de Campinas, elevou para 17% o gasto das receitas correntes líquidas com saúde. E o ano passado foi criado um novo artigo na Constituição, que é chamado o artigo 167A, que estabeleceu, na verdade, eles trouxeram para o corpo fixo da Constituição as exigências que foram feitas mais suavemente durante a pandemia. Ou seja, a partir do ano passado, nenhum poder executivo, estadual ou municipal, podem gastar mais do que 85% da receita corrente líquida com despesa corrente líquida. Sendo que, se gastar entre 85% e 95%, e nós fechamos o quadrimestre com 85,86%, quer dizer, ultrapassamos em 0,86% esse limite, se gastar entre 85% e 95%, segundo a Constituição, o poder tem que tomar alguma providência de redução de gasto. E aí a própria Constituição, esse artigo 167A, estabelece quais são as medidas que o município, no caso o ente, né, deve tomar. Se ultrapassar 95%, ou seja, você não pode nunca chegar 100% da receita com despesa corrente. Tem que gastar no máximo 95% da receita corrente com a despesa corrente. Ou tem que fazer superávit, pois não. Só para uma coisa, ou tem que fazer superávit. Traduz o que é isso. Receita corrente. Para a gente entender o que o senhor está falando. Por exemplo, receita corrente são as receitas. Pode gastar esse dinheiro com despesa de funcionário ou não? Que tipo de despesa que o senhor pode gastar? O que é isso? A gente pode gastar. O orçamento público ele é dividido em 2 grandes blocos: receitas correntes e receitas de capital. Receita de capital é o dinheiro que vem de convênio, vem de algum financiamento, vem da venda de algum bem municipal, móvel ou imóvel. Receita de capital só pode ser gasta com investimento. E até o ano passado, a receita corrente poderia ser gasta até 100% com a despesa corrente.
Tá? Sendo que você pode pegar alguma receita corrente e fazer investimento com ela. Agora, necessariamente, a partir do ano passado, você tem que gastar pelo menos 5% da receita corrente com investimento. Então, eu não posso pegar 100% do que a gente arrecada de impostos. Receita corrente é o que se arrecada de impostos, taxas, é o que vem de ICMS, de FPM, né? É o que vem de tributos. Tá. Essa é a receita corrente. Mas hoje a gente assim, pode gastar até 95%. Houve alteração na Constituição, entendeu? Hoje, secretário, tem quanto de recurso que pode ser gasto aí com despesa corrente, que é folha de pagamento, né, e por aí, manutenção, custeio e por aí vai? Não, hoje a gente pode gastar de tudo que é arrecadado mensalmente, a gente pode gastar até 85% com isso, sendo que, na verdade, até 95%. Tá? Eu até me expressei mal, então. Quanto que tem aí para dar de reajuste para o funcionário? A discussão do reajuste do funcionário não é comigo, não é com o secretário de Finanças, é com o gabinete do prefeito. Então, eu participo da discussão, eu posso dizer quanto tem de dotação orçamentária. Porque tem algumas questões, Zé. Primeiro, quero dizer o seguinte, eu sou funcionário público, né? Eu sou funcionário público de carreira e sou muito sensível a todos os direitos trabalhistas, eu como pessoa, como funcionário, como secretário, né? Então, segunda coisa que a gente é importante dizer é que as negociações estão transcorrendo num processo de tranquilidade, de respeito, e estamos avançando nas conversas. Nós teremos uma reunião hoje às 15h, uma nova rodada. Pode ser que feche hoje a negociação, pode ser que não feche, mas estamos em processo de negociação. Tenho certeza que vamos chegar a um bom termo junto com o sindicato. Qual vai ser esse termo? Aí é a negociação que vai dizer, é o gabinete do prefeito, é o gabinete do vice-prefeito que conduz essa negociação. O senhor sabe, nesse momento, o senhor poderia informar para mim qual o percentual de reajuste que está na mesa? Eles estão pedindo, eles apresentaram 25,68. 25,68 é a reivindicação que eles fizeram no primeiro momento. Esquece, gente, vai rolar não. Isso é mais do que a inflação dos últimos 3 anos. Entendeu? A inflação dos últimos 3 anos, se não me engano, é algo em torno de 23%, 22,58%. Se pegar a inflação de 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22, né? Então, desde o último reajuste deles. E o que o governo pode dar? Infelizmente, o governo está estudando a melhor possibilidade possível. A pauta salarial, ela não se restringe ao salário. Ela tem várias outros itens. 4 desses itens já foram atendidos, já na primeira negociação. Eles apresentaram 10 itens principais, que são chamados da pauta econômica. Um item já foi descartado. Eu estou sem anotação aqui, Zezé, de quais são os itens que foram... Essas reivindicações. E, secretário, teve um ano que eles pediram um hospital só para o servidor público municipal. Assim, os caras viajam na maionese. Eu acho que faz parte da negociação, entendeu? É lógico que o papel do sindicato é sempre exigir o máximo para os seus sindicalizados. Isso é tão surreal, mas uma coisa dessa... O papel do poder público é muito diferente do papel do empresário, né? O papel do poder público nós não estamos aqui para manter lucro, para preservar a rentabilidade do negócio. Quer dizer, a preocupação com o poder público é com a equidade, com a sustentabilidade no longo prazo das contas públicas. Mas eu acho que o poder público, em primeiro lugar, secretário, ele tem que pensar no serviço que ele vai prestar para a população. Esse tem que vir em primeiríssimo lugar. Então, não extrapola, não, que não dá. Agora, secretário,
deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Campinas, a gente viu ali aqueles dados que vocês apresentaram, que a lei de responsabilidade fiscal, o impacto está em 31%. Sempre que teve negociação com o servidor na época de campanha salarial, essa questão do impacto da lei de responsabilidade sempre esteve na mesa do governo argumentando que não poderia dar reajuste porque já estava ali ou no limite prudencial ou estava muito próximo. Com esse índice que está bem abaixo daquilo que a lei estabelece, os servidores, eles vão se sentir, o próprio sindicato vai se sentir à vontade de requerer aí um reajuste um pouco maior. Primeira pergunta, esse impacto abaixo significa que a receita está bem além daquilo que vocês estavam esperando? Segundo, é possível não se pagar os 25%, mas chegar aí no índice maior do que dado para os servidores nos últimos anos? Porque, na verdade, nos últimos anos nem foi dado reajuste para os servidores, né? Zezé, eu quero primeiro voltar à pergunta anterior. Eu não queria deixar nenhuma pergunta sem resposta. E a primeira pergunta que foi colocada por você, acho que por algum ouvinte que escreveu, sobre a questão financeira da prefeitura. Realmente, a prefeitura ela tem uma receita que é sazonal. Tá? Então, no início do ano, no mês de abril e maio, quer dizer, o que nós apresentamos lá na Câmara eram as contas no dia 30 de abril, ou seja, no primeiro quadrimestre. Uhum. No primeiro quadrimestre, nós temos um excesso de arrecadação, porque a receita é sazonal, ela é grande nos primeiros meses, por óbvio que né, porque tem o pagamento à vista do IPTU, tem o pagamento à vista do IPVA, e muitas pessoas antecipam alguns pagamentos, e os pagamentos, a despesa, ela é mais ou menos constante, ela é fixa. Além disso, nós temos 12 meses de receitas e 13,3 meses de despesas com salário, né? São 13,3 salários. Então, no início do ano, a prefeitura, responsavelmente, tem que fazer uma provisão, porque nos próximos meses, a partir de maio, a despesa é maior do que a receita. Isso é em toda a prefeitura, em toda a prefeitura é assim. Então, você cria caixa no início do ano para não atrasar nenhum pagamento ao longo do ano. Se Sim. não criar caixa agora, nesses primeiros meses, o que acontece, Rose? Acontece que o que aconteceu alguns anos atrás. Começa a atrasar. Tem que pagar salário atrasado. Em 2016, 2017, eu não estava aqui, mas eu sou campineiro, moro na cidade há 30 anos e sei que houve atraso de salários. Passaram, nas gestões anteriores, muitos anos com atraso no pagamento dos fornecedores. Então, secretário... Hoje nós estamos com tudo em dia, hoje nós estamos pagando os salários em dia. O ano passado fizemos a antecipação do 13º para julho. Neste ano já estamos negociando isso era um item de pauta que nós já aceitamos. A gente vai conseguir fazer a antecipação de 50% do 13º em julho também. Todos os fornecedores estão em dia e as contas da prefeitura estão equilibradas. Sobrando alguma coisa, imagina se no orçamento familiar sobra alguma coisa. O orçamento público é exatamente igual ao orçamento de uma família. Você tem as receitas e as despesas. E existe uma demanda muito maior da própria população por melhorias nos bairros, por atendimento de saúde, por infraestrutura, criação de conexões, pavimentação, que é muito maior do que as receitas que a gente tem. Então, óbvio que o prefeito Dário é muito sensível e tem feito projetos e estão fazendo licitações, estão inclusive captando recursos de financiamento para poder fazer essas obras. Então, não há recursos sobrando. Então, Rose, só um minuto. Hoje não deve nada. Todos os fornecedores estão em dia. Por exemplo, porque teve uma época que a prefeitura estava com atraso de até 90 dias. Hoje não. Hoje, lixo, transporte... Paga tudo no dia que vence. Venceu o dia 29, recebe dia 29. Rose, um minuto só. Nem um dia de atraso. Secretário,
Geralmente eu acabei não respondendo uma pergunta da Rose, sobre a questão do limite salarial. Isso, Rose, isso que eu ia perguntar. O que acontece se o senhor projetar, assim, na realidade, né, porque o senhor já falou que nesses primeiros 4 meses do ano tem todos esses recursos que chegam e que formam um caixa, e que esse caixa formado com esses recursos que são do início do ano, acaba dando uma falsa impressão de que a folha de pagamento compromete só 35% aí do coisa, mas que na realidade, quando a gente volta para a situação normal, quando normaliza, é maior essa despesa em relação ao orçamento. Quanto é, assim, realmente a despesa? Sem contar essa sazonalidade. Não, está em torno de 35%, 36%, foi o que nós fechamos o ano passado na prefeitura, não no município. E que o orçamento consolidado do município, ele dá um número um pouco menor, mas quando a gente olha só a receita da prefeitura e o pagamento dos funcionários da prefeitura, nós estamos numa condição aí em torno de 33% a 36%. Tá? O que acontece é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não estabelece, e a gente faz o cálculo todos os meses e a cada quadrimestre publica na Câmara, né? Vai a Câmara apresentando na audiência pública, o Tribunal de Contas fiscaliza 3 limites. Tem um limite prudencial, tem um limite de alerta e tem um limite máximo. Tá? O limite prudencial é 48, alguma coisa, se não me engano é 46,8 ou 48,6, não sei. Depois o limite é 51 e depois o limite máximo é 54%, né, da folha. Então, nunca o município pode gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquida com folha de pagamentos. Secretário, quando o senhor fala... Já ultrapassou isso muitas vezes. Quando o senhor fala em 36, 33, 36%, aí está incluído a despesa que se tem com os aposentados? Não, a despesa com os aposentados, quem faz o pagamento é a Camprev. Sim, mas a prefeitura complementa, porque o Camprev não tem. A gente faz a complementação, uma parte dessa complementação está computada, quando o déficit está computado, cerca de 300 milhões por ano são computados orçamentariamente. O restante é repassado como recurso do município, mas não da prefeitura. Então, é repassado, que a gente chama de intra-orçamentário. Não impacta no orçamento da prefeitura, mas é uma receita que a prefeitura tem que tirar da arrecadação para pagar. Uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem, Zezé e Rose, é que o órgão arrecadador do município é só a prefeitura, tá? Mas os órgãos executores do município são vários outros, né? Então, você tem as fundações, você tem as administrações indiretas, né? O Hospital Mário Gatti, a FUMEC, a CETEC, que são entidades que a prefeitura, a Fundação José Pedro de Oliveira, são fundações que executam orçamentos a partir de recursos repassados pelo município, não pela prefeitura, pelo município. Elas têm um orçamento próprio, a arrecadação é a prefeitura que faz, mas a receita vai direto à Câmara de Vereadores, né? Então, esses órgãos não arrecadam, faz tudo parte da arrecadação total, mas você tem o orçamento do município e o orçamento da prefeitura, entendeu? Olha, são 11h01, nós estamos entrevistando nesta terça-feira o secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, o Aurélio Caiado. Secretário, eu não sei se eu ouvi uma conversa torta, mas como o senhor é um homem do cofre, eu preciso perguntar para o senhor. Diante desse gasto baixo com o funcionalismo, eu ouvi de se ter uma possibilidade de incluir os terceirizados como gastos com folha de pagamento. É possível isso ou não? Ou é uma conversa torta que eu ouvi mesmo?
Não é torta, não. Isso é uma proposta da Secretaria de Tesouro Nacional de mudar a legislação e já está praticamente tudo acertado. Nós estamos discutindo muito com o governo federal, por meio da Frente Nacional de Prefeitos, porque isso vai... o que está sendo exigido pela Secretaria de Tesouro Nacional? Que seja alterada a lei, que seja computado como gasto de pessoal todos os terceirizados. Então, se computar todos os terceirizados, nós ultrapassaremos os 50% de gasto com pessoal. Não só nós, todos os municípios brasileiros. Então, nenhum município mais vai estar com as contas em dia. Então, todos nós seremos penalizados por essa decisão da Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem estabelece esses limites e que manda para o Congresso Nacional e acabam aprovando por lei, né? Então, nós estamos num embate, mas isso é bem provável que aconteça, e se acontecer, todo esse esforço que o governo Dário, que o prefeito pessoalmente tem se empenhado para gerar nas finanças da prefeitura, vão por água abaixo. Infelizmente, isso é um alerta, e que a gente não pode ser imprudente nesse momento de incerteza, de assumir compromissos para além das nossas pernas. Isso não quer dizer que não vai ter nenhum tipo de reajuste, nenhum tipo de reposição salarial. Isso, o vice-prefeito que está conduzindo as negociações já deixou claro que nós temos capacidade de fazer alguma reposição e vamos fazer no limite máximo da responsabilidade que o governo Dário tem e que nós temos com os recursos públicos. Mas nós vamos ao máximo possível desse limite. Né? Nossa, secretário, mas assim, essa decisão já tá indo para as vias de fato? Já está indo para as vias de fato. E se acontecer, secretário, vai ter demissão? O que vai acontecer? Se acontecer... Eles vão criar essa lei de responsabilidade fiscal. Como que será feito isso? Eles só estão restringindo, né? Esse artigo que eu falei agora, que foi aprovado ano passado e começou a vigorar, foi aprovado no final de 2020, começou a vigorar em 2021, que é o artigo 167A da Constituição. Então, um artigo, ele tem umas 3 ou 4 páginas na Constituição. Ele é um regramento, ele é muito mais do que uma lei complementar. Ele estabelece não só o procedimento, mas as penalidades, as ações, os procedimentos. Eles levaram tudo para a Constituição. E ele engessa muito a administração pública, estadual e municipal. E nos obriga a gerar superávit. Nós somos obrigados agora a gerar superávit. Gente, então, que loucura. E todos os anos. Eu só posso pegar o superávit do ano passado e gastar com investimento esse ano. Porque se eu pegar o superávit do ano passado e colocar como despesa corrente, o que acontece? Eu só posso gastar 95% da receita corrente com despesa corrente. Se eu trago uma receita do outro ano e trago para cá, eu aumentei a despesa sem ter a receita. Então, já desequilibrou. Entendeu? Mesmo sendo receita do exercício anterior. Então, eu tenho que gerar caixa, tenho que, por uma boa gestão, tem um outro item que eu queria destacar, é que a boa gestão diz que é prudente para o bem da gestão pública e para o bem salarial, que a Secretaria de Finanças mantenha em aplicação, mantenha em estoque, chamar assim, pelo menos 2 folhas de pagamento. Vamos supor que amanhã ou depois aconteça alguma catástrofe, feche tudo novamente, tem algum problema, como já aconteceu recentemente, né? E a arrecadação caia, como é que a gente faz para pagar o salário das pessoas? Então, necessariamente, o ideal é você manter 3 folhas de pagamento em estoque e girando, né? Eu pago uma, mas ao longo do mês eu arrecado e guardo aquela para pagar. Então, manter de 2 a 3 folhas para poder ter uma sustentabilidade no pagamento dos funcionários. E se tiver alguma crise, eu posso usar esse recurso para pagar pessoal, para pagar o fornecedor e para sustentar a prefeitura por um tempo até que seja retomado a arrecadação de impostos ou a economia. Então, isso o prefeito Dário já determinou, nós estamos fazendo, mas isso é uma ação responsável. Isso é uma ação para garantir a sustentabilidade da gestão municipal. Você ter recurso em caixa não significa que ele está sobrando. Pois não.
Os governos anteriores sempre se falou em melhorar a fiscalização em relação à cobrança do ISS, principalmente em relação à questão de cartões. Eu me lembro que no governo Hélio, depois no governo do Jonas, se colocou a possibilidade de você ter aí uma fiscalização, por exemplo, um estacionamento que passa o cartão de crédito para poder, a pessoa passa o cartão de crédito para poder pagar a tarifa de estacionamento, mas a prefeitura, só que aquele estacionamento, ele recolhe um ISS de X valor. E a ele sonega, né? Na verdade, sonega. Gostaria de ter o acesso a essas informações, porque havia uma avaliação de que a sonegação era muito alta em relação ao ISS, principalmente para os prestadores de serviço. Tanto que na pandemia, se a gente prestar atenção, não houve uma redução de impostos, porque mesmo com o comércio fechado, não foi significativo a perda de impostos na pandemia. Há algum trabalho da tua pasta em direção a uma melhoria na ferramenta para fiscalização, para não ter a sonegação de impostos? Então, Rose, nós estamos passando por um processo que é oposto a isso, sabe? Acho que foi bem lembrado para você, mas antes de responder a sua pergunta, eu vou dizer o seguinte: hoje, a Frente Nacional, os secretários de Finanças da Frente Nacional de Prefeitos, eu sou um dos coordenadores desse Fórum Nacional de Secretários, nós estamos mobilizados porque está no Senado uma reforma tributária que retira dos municípios o ISS. Isso está para ser aprovado na próxima... Aliás, estava para ser aprovado hoje. Nós estamos conseguindo prorrogar para não entrar em votação na Comissão de Assuntos Econômicos, porque isso isso impacta para o município de Campinas em redução de 1 bilhão por ano. Ou seja, tudo que a gente gasta secretário... com saúde vai sair do município, arrisca sair do município, entendeu? E vai ser recolhido pelo Estado, e o Estado vai repassar esse recurso para os municípios. Com certeza, o Estado não vai repassar para os municípios para quem deveria ter arrecadado, ele vai repassar com outro critério mais equânime para dividir para todos os municípios, e Campinas vai perder parte considerável desse recurso, mas, provavelmente. Secretário, isso já foi votado na Câmara e está sendo votado no Senado, ou nasceu lá no Senado essa proposta? Já foi votado na Câmara e está no Senado. Mas isso é parte de uma reforma tributária, assim, chamada forte. PEC 110, um projeto de emenda constitucional 110, que cria um IVA, um imposto de valor adicionado federal, fundindo alguns impostos num imposto único, e cria o imposto de valor adicionado subnacional, fundindo alguns tributos estaduais e o municipal, o ISS, levando, e quem administra isso são os governos do Estado, que quem vai arrecadar passa a ser o Estado. E Campinas perderia 1 bilhão por ano? 1 bilhão por ano. 1 bilhão e 100 é a previsão orçamentária desse ano de arrecadação com ISS. É a nossa maior receita. Jesus amado! Pois é. Que bolada! É como a gente pegar a Secretaria de Saúde inteira e falar: toma, vocês agora arrecadam, vocês agora cuidam de toda a saúde, o município não tem condição de tocar mais absolutamente nada. Entendeu? Porque é retirar despesas, possibilidade de atendimento de toda a população do município. Meu Deus. Nós estamos brigando para pelo menos ser adiada essa votação. Já existe uma emenda colocada pela Frente de Prefeitos e apoiada por mais de 200 entidades que mantém o ISS no município. Você cria 3 valores adicionados, um federal, um estadual e o municipal, reformula o ISS, ajusta, melhora, faz um monte de ajustes que a gente entende que é correto com o ISS, mas mantém o ISS nos municípios. Para os grandes municípios é a maior receita. Bom, secretário, e com essa péssima notícia para os municípios, a gente se despede do senhor, torcendo para que, de fato, se consiga o adiamento dessa votação no Senado Federal. Secretário, muito obrigada por ter ficado aqui conosco até agora e
Corre atrás, secretário. Mobiliza aí, porque a coisa é feia, né? É isso aí. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Zezé. Vocês sempre são muito simpáticas. E nós estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, secretário. Um abraço. Tchau. Bom, gente, agora quase sem fala aqui, 1 bilhão, que é isso, Sandro?